Olá galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje trazendo aqui um especial de 37 inscritos. Muito obrigado de coração mesmo, tá? Por todos que têm me apoiado aí, todos que têm deixado o like, se inscrevido, agradeço demais. E com isso eu vou trazer uma partida hoje em especial, uma partida clássica dos anos de 1920 aqui, jogada aí pelo mestre aí Edwin Zingler Adams. E aí o mexicano Carlos Torre Repeto, né? E nós vamos aí analisar, ver como é que foi essa partida. E perdão aí pelo áudio, tá? Se tiver meio ruim, é que eu estou no porão. Infelizmente eu fui sacrificar a dama aí na partida e a dama não gostou muito no final, né? E aí agora eu tô de castigo no porão. Mas daqui a pouco, a hora que terminar esse vídeo, eu vou sair. Então não se preocupe se o áudio estiver um pouco abafado, ok? É por causa do que eu tô no porão. Então fique à vontade e fica com o vídeo aí. Então aqui o Adams de branca joga E4. E vem a resposta E5, cavalo F3 e D6. Aqui caracterizando a defesa Philidor. Não é uma defesa que eu recomendo aí para quem está começando, né? Porque é uma defesa que restringe muito as suas peças, tem que tomar o máximo de cuidado aqui. Mas é perfeitamente jogável aí, se bem estudada, né? E aqui Adams seguiu com D4, já questionando, né? Ou seja, tentando romper no centro. E repara que lances normais de desenvolvimento já fica um pouquinho difícil de fazer. Por exemplo, esse cavalo aqui que parecia natural, aqui já não é muito bom. Por quê? Porque eu posso tomar aqui o peão. Perceba que isso vem com ataque no cavalo e se tu retoma, tu perde o roque aqui. O cavalo aqui já é um pouquinho melhor, né? Esse cavalo C6, porém aqui também tem uma situação chata, né? Tu pode cravar aqui o bispo, tu tem que já colocar o bispo D7, né? Para lidar com a cravada, por quê? Porque se você fizer outro lance de desenvolvimento, olha que triste, eu posso dobrar aqui e posso tomar o peão de novo central. Se tu retoma, tu perde o roque. É claro que tem defesas para isso, tá? Tem defesas aqui, dá para seguir perfeitamente assim, né? Só que a gente pode perceber que as brancas têm mais peças desenvolvidas do que as pretas. Então assim, é um lance super jogável aqui, né? Mas o Carlos não entrou nessas variantes. Ele resolveu tomar em D4. Então seguiu natural. Aqui, retomando o peão de D4 aqui, o Adams, né? Parece um pouco imprudente da parte dele, mas esse lance é perfeitamente jogável, tá? Então o Carlos vem questionar a dama no centro, atacando a dama. De ver aqui tirar a dama voltando para a casa inicial, o Adams ele resolve aqui cravar o cavalo usando o bispo B5. Agora já não tá tendo mais o ataque na dama, por enquanto. E é um lance de desenvolvimento que prepara para o roque e também, além de cravar o cavalo, ameaça dobrar peões, tá? Então se eu jogar um cavalo de desenvolvimento aqui, pode aqui dobrar os peões e em algum momento do meio jogo pode explorar essas debilidades, né, dos peões dobrados. Mas aqui o Carlos continua aqui defendendo, né? Ele jogou aqui bispo D7 e veio a troca aqui, ele retomou de bispo para não dobrar os peões. E o lance de desenvolvimento continua normalmente. Aqui, pelo Adams fez o roque. E depois de cavalo F6 aqui desenvolvendo, atacando o peão de E4 duas vezes, tanto pelo bispo quanto pelo cavalo. O Adams aqui joga um lance tranquilo de desenvolvimento também, que é cavalo C3. É um lance de desenvolvimento que defende o peão central duas vezes, um pela dama e outro pelo cavalo. E aqui o Carlos tem que fazer o roque. Então, para isso, ele coloca bispo E7 já com a ideia de fazer o roque. E aqui, um lance interessante do Adams, né? Que ele colocou o cavalo D5. E esse cavalo, ele não pode... Você não pode deixar ele aqui muito tempo, tá? Porque senão vai começar a ameaçar algumas ideias táticas. É um cavalo aqui no posto avançado. E ele aqui, em algum momento, pode ter umas certas ideias aí, né, de ataque, mas agora ele só vai ficar aí por enquanto, né? Então o Carlos aqui não quis deixar esse cavalo aí no centro, então ele tomou aqui o bispo pelo cavalo, né? Repare que se toma de cavalo aqui,
ele vai perder um tempo, porque vai ter que tomar de peão atacando o bispo. E o Carlos tem que perder esse tempo aqui. Não adianta tu jogar esse lance atacando a torre, né? Porque aqui você não tá ganhando tempo nenhum. Eu posso retomar dessa forma aqui de dama, né? Em G7. E mesmo que você capture a torre, eu capturo a sua com cheque. Então assim, ainda dá pra trocar as damas, inclusive aqui, né? E depois pegar o bispo se eu quiser. E eu tenho uma peça a mais. Então não compensa tomar de cavalo, né? Porque vai estar fragilizando o peãozinho de G7. Então, veio essa troca aqui, né? Tirou esse cavalo daqui, retomou de peão. E o natural roque, finalmente aí feito pelo Carlos, né? Protegendo o rei, tirando dessas ameaças aí centrais. E o desenvolvimento continuou aqui com bispo G5, né? Outro lance possível também seria jogar um peão B3, né? Qual a ideia? De tentar fianquetar aqui, né? Por exemplo, colocar um bispo numa diagonal muito mais ativa, né? Que já segura o cavalo na casa de F6, porque esse cavalo, só ilustrando aqui, né? Se cavalo sair, tem um mate ali. Então, é um lance um pouco mentiroso, mas seria uma ativação de peças interessantes aí também. Mas aqui o Adams resolveu colocar o bispo G5, sem problemas nenhum. E aqui, o Carlos resolveu jogar peão C6 aqui. Tentando, né, quebrar um pouco desse centro das brancas, né, sei lá, tentar incomodar de alguma forma, quem sabe, né. E aqui o Adams, ele sentiu a necessidade de manter aquele peão. Então ele defendeu o peão de D5 usando o peão de C4. E aqui veio as trocas. De peão toma peão. E o argumento aqui talvez que o Carlos usou para o Adams seria que esse peão está isolado de certa forma. E vai acabar caindo. Esse peão pode cair. Então esse seria um dos argumentos talvez que ele poderia utilizar. A posição está em equilíbrio. E aqui o Carlos seguiu com torre E8, tentando aí talvez ativar futuramente a torre nessa coluna aí. Talvez o bispo saindo daí em algum momento, mas é meio chato, né, por causa do bispo das brancas aqui em G5. E o que o Adams aqui olhou para a posição? Ele olhou para a posição e pensou, bom, já que ele está tentando lutar por essa coluna, eu não vou deixar ele utilizar essa coluna. O que ele fez? Colocou a torre dele em E1. Com a ideia que você vai ver que ele vai tentar dobrar as torres nessa coluna. E quando você toma controle de uma coluna, que o seu adversário tem uma peça ali, por exemplo, ele tem uma torre ali encarando indiretamente a torre das brancas, se aquele bispo sair da frente ali com as torres dobradas, pode surgir muitos temas, tá? Então assim, é importante que antes de mais nada, o Carlos tente conectar aqui as torres, né? Por exemplo, jogando em algum momento aqui dama D7, né? Conectando as torres e terminando o desenvolvimento. É o que fala o manual. Bom, aqui o Carlos ele quer jogar torre C8, ocupando mais uma coluna aberta, mas para isso ele joga o peão A5. Porque ele não quer jogar o torre C8 naquele momento, para não cair o peão lá do canto. Então, para isso não acontecer, primeiro ele joga aqui peão A5 para tirar do ataque da dama e para finalmente colocar a torre em C8. Esse é o plano do Carlos. E o Adams aqui joga então o plano dele, né, que é dama E2, com a ideia de dobrar as torres. Então aqui o Adams joga a ideia dele, né, que é torre E2 aqui para dobrar as torres na coluna. E aqui o Carlos já seria o momento ideal para ele poder aí conectar as torres, pelo menos no mínimo aqui, para terminar o desenvolvimento dele, né? Mas ele quis jogar aqui então torre C8. E agora as coisas vão complicar um pouquinho. Por quê? Porque aqui o Adams finalmente dobra as torres. E agora tem um dilema muito chato, que é tomar o cavalo de bispo. Porque vamos supor que ele perceba que aquele bispo pode ser um problema na posição dele, ele precisa tirar. Por exemplo, jogando um H6 agora para tirar o bispo daí, né? E aí você toma o cavalo. Então, aqui nesse momento é um problema, porque as torres estão dobradas na coluna. Então, se retoma aqui, olha só que tristeza. Eu tomo lá em cima as torres
ganhando a dama do adversário. Então aqui seguiria de uma forma bem triste mesmo, né? Tudo bem que ele teria esse lance ainda para se defender, mas está muito restringido ali a torre. Eu posso jogar, se eu quiser, também um B4 aqui, né, explorando, enfim. Dá para continuar de uma forma bem tranquila. Então, para não perder a dama, ele finalmente conecta as torres aqui. E parece que agora o tema de tomar o cavalo já não existe mais na posição, mas sim, ainda existe. E o Adams foi lá e tomou o cavalo. E aqui é um momento muito importante, porque o lance, por incrível que pareça, o melhor é tomar de peão em F6. Mas aqui o Carlos, né, não viu problema nenhum em tomar de bispo, porque já que a dama dele não estaria caindo, e de fato, se tu toma aqui as torres, tá tudo certo, é uma troca tranquila aqui, igual. Então até as pretas ficam até melhores aqui, porque tem uma vai ter que perder um tempinho no final, quer ver? Vou ter que perder um tempinho no final ainda para tirar a dama dessa casa, né? Perdão que escapou aqui, estragando a posição. Então assim, ainda teria que tirar a dama no final. Então, o Carlos não viu problema nenhum aqui, né? Afinal de contas, se não fosse o lance que o Adams encontrou aqui, que é pau, que é pedra, e que é triste aqui para o Carlos. Se você quiser dar pause aí e ver que lance é esse que ele encontrou, fique à vontade aí. Eu espero que você tenha encontrado o lance Dama G4. Aí você fala, mas está entregando a dama? E é isso? Não, mas não tá perdido aqui, ó. É só eu tomar a dama, não é? Se você tomar essa dama, você leva checkmate. Não tem conversa aqui. É checkmate. Por quê? O tema todo é: a dama não tem que se manter defendendo a torre de E8. Ela não pode sair para nenhuma casa que não defenda essa torre. Por quê? Porque tem duas torres aqui das brancas dobradas. E se a dama, por exemplo, sai para um lado sem defender a torre de E8, vai levar aqui checkmate do mesmo jeito. Então assim, por essa razão, o Carlos então jogou dama B5. Não vou capturar essa dama, né? Não nasci ontem. E o Adams aqui, não satisfeito em ter sacrificado uma vez, ele vai lá e me encontra mais um lance brilhante, maravilhoso, que é dama C4. E agora que as complicações estão começando a ficar maior aqui na posição. Tudo bem que a gente entendeu que se tomar de dama vai levar mate, né? Porque tá desviando aqui. Mas e se tomar de torre? Acontece a mesma coisa, porque antes tinham dois defensores ali na torre de E8. Agora só tem um, que é a dama. E quantos ataques? 2. Esse aqui é o primeiro ataque, depois que retoma, o segundo ataque vem com checkmate. Então assim, não pode tomar essa dama de maneira nenhuma. Então por isso o Carlos tentou um recurso de tentar empatar. Então ele repetiu aqui a posição para ver se empata, né? Porque se leva a dama para lá, eu venho aqui, tá tudo certo, o empate tá de bom tamanho, né? Mas aqui o Adams não quis empatar, fazer repetição. Ele jogou mais um lance incrível, que é dama C7. Mais um lance brilhante, inacreditável. De novo, não pode tomar nem com a torre aqui, que vai levar mate. E não pode tomar com a dama também não, que vai levar mate do mesmo jeito. Então por isso o Carlos continua na ideia dele. Joga aqui o dama B5, tô defendendo a torre de E8, né? E tá tudo certo, né? Não vou tomar mate. Mas aí o Adams vai lá e coloca uma ideia muito boa. Ele já sacrificou uma vez, né? Talvez o Carlos imaginava que ele ia sacrificar de novo aqui e a posição ia ficar tendo esses repetecos aí até empatar, né? Mas não. O Adams aqui jogou peão A4, atacando a dama, tirando essa casinha aí pra dama não ficar repetindo, porque senão a dama cai. Mas você vai fazer, mas Matheus, não tá caindo aqui o peão? Sim, tá caindo. De fato. Mas o Adams vai lá e encontra mais um lance brilhante. E qual que é o próximo lance aqui? Vamos ver se você consegue encontrar. Você conseguiu aí encontrar o lance que seria o mais brilhante, quer dizer, ser considerado mais um brilhante na posição?
Conseguiu encontrar o lance brilhante aí? Se você encontrou torre E4, meus parabéns. Esse torre E4 vem com a mesma ideia. Tu não pode tomar a torre. Cheque. Cheque. E mate. De novo, você não pode tomar dama, que senão é cheque. E mate. Então não pode tomar nada, muito menos aqui, que não dá também. Matheus, mas o que eu faço aqui? Você toma a dama. Ah lá. E não importa se você vai tomar aqui, vai levar mate do mesmo jeito. O mate mais longo seria esse. E não importa se você vai tomar a dama aqui, que já leva mate de uma vez só. Então assim, não existe lance. Esse torre E4 aqui vem para controlar aquela casinha de A4. Então, aqui, ele volta, né? O Carlos volta a dama para B5 e aqui vem o último lance da partida. E aí vocês vão entender agora o porquê que aquele torre E4 é tão brilhante assim também. Deu pause na posição e tenta encontrar qual que é o próximo lance aqui. Se vocês encontraram o lance dama B7, meus parabéns, porque aqui acabou a partida, porque o Carlos olhou para essa posição, ele não conseguia mais repetir a posição, não ia empatar, ele percebeu que ele ia perder alguma coisa e acabou abandonando a partida. Mas Matheus, abandonou? Por quê? Porque tu de novo não pode tomar dama que você leva mate. E detalhe, a dama não tem casa, a dama está sem casa, então não adianta você vir aqui com essa tomada, porque também não funciona, né? Porque vai levar checkmate de novo, aquele mesmo matezinho que eu tinha mostrado outra vez. Então não pode tomar peça nenhuma, a dama não tem casa pra ir, porque se vem aqui a torre pega, se vai para outro lado aqui a dama pega. Então assim, ou é o mate ou é a dama que você vai entregar. Então é muito material a menos, é muita compensação, então por isso o Carlos acabou abandonando. E a precisão vai estar aparecendo na tela e são 6 brilhantes, mas a máquina considera 5. Por causa de um brilhante que é o peão A4, ele considera apenas excelente e não brilhante. Mas para nós seres humanos, sim, é brilhante. Comente aí o que você achou do vídeo, o que você queria ver nos próximos vídeos. Enfim, deixa aí os seus comentários a respeito da partida. E muito obrigado a todos que se inscreveram no canal. Eu fiquei muito feliz de verdade. Então falou, tchau e fui.